Salve, meus amigos! Beleza com vocês? Vocês tão bom, né? Adoro roubar coisas de outros youtubers. Tá, pera, eu não roubo conteúdo de outros youtubers, mas bordões e coisas tipo, eu adoro fazer isso. Bom, falando sobre outros youtubers, eu acho interessante, clã, quando você é culpado, né, por coisas que você não fez. E isso acontece o tempo inteiro aqui na plataforma. Eu acho que se tem uma coisa que acontece é as pessoas pegarem alguém como se fosse um scapegoat, né? Que, cara, mano, pra mim era bode escapatório. E pra mim o bode escapatório, ele tinha esse nome porque ele tava escapando, alguma coisa assim. Em inglês é scapegoat, né? Mas em português é bode expiatório, mano. Tô até digitando aqui, mano. Tipo, bode expiatório, mano. Que é isso, cara? Pra mim era bode escapatório. Como assim, mano? Bom, agora que eu explodi a mente de vocês, né? Vamos falar sobre bodes expiatórios aqui no YouTube. Muitas vezes o youtuber ele é obrigado a fazer certas coisas para sobreviver. Um exemplo é colocar clickbait nos títulos, fazer vídeos longos e o que mais que a gente pode dizer aqui? Falar sobre temas em alta, perfeito. Tá, a gente é obrigado a fazer essas coisas. Se você não faz, você não cresce, você não vai ser ninguém, você não paga as suas contas, você vai morar debaixo da ponte. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer. E aí, a gente fazendo isso, a gente é muitas vezes criticado pela comunidade e muitas vezes as pessoas vêm atacar a gente por causa disso. Mas é interessante, clã, pensar que muitas vezes que acontece uma coisa errada com uma pessoa e essa pessoa ela pode muito bem direcionar esse ódio para outras pessoas que não tem nada a ver com aquela situação. Eu vou falar sobre nomes para vocês, porque eu acho que seria complicado falar sobre outra coisa, mas recentemente aconteceu uma treta com um amigo meu que é o Pablo Castro. Você provavelmente já deve ter ouvido falar do Pablo Castro, do Siqueiro do Paraguai, de vários nomes assim. Mas é muito interessante você pensar como que ele acabou sendo, tipo, tão odiado por uma comunidade gigantesca de pessoas e criadores de conteúdo, baseado em uma rixa que ele nem tinha nada a ver com. Bom, o que acontece a comunidade de canais de comentário tem canais grandes e canais pequenos. E alguns desses canais eles têm rixas entre outros canais. E outros canais eles utilizam-se de moral para criticar conteúdos que são feitos de maneira imoral. Um exemplo perfeito seria o conteúdo do Z. Um conteúdo extremamente apelativo que ele fazia para ganhar dinheiro em cima de hype trains e coisas do tipo. E o Azul, que é um canal de comentários também, embora que o Azul ele faz um conteúdo mais autoral também, ele começou a fazer críticas a esse formato dos canais de comentário grandes, falando que eles estavam sendo Dark Souls, né? Tipo, personagens sem alma. Porque no Dark Souls, quando você morre muito, você perde a alma, basicamente. Tá, enfim, se você jogou Dark Souls, sabe do que eu tô falando. Bom, o ponto é. Então, o Azul ele fez esse comentário há alguns meses atrás. Isso gerou um grande hype na comunidade. Muitas pessoas começaram a atacar esses canais grandes. Isso gerou uma treta muito grande na comunidade de canais. E ela meio que se dividiu. E aí, desde então, começou a rolar, né? Esse ódio aos dados semideuses, né? Que são aqueles canais gigantes que, tipo, não tem tanto contato com as pessoas de baixo e que muitas vezes, né? São canais inacessíveis e que muitas vezes a gente pensa que são também impossíveis de serem criticados ou de perder um pouco de coisa por estarem recebendo essas críticas. E aí o tempo passou, ficou essa ideia de semideuses acabou pegando na comunidade e as pessoas começaram a ver esses canais de forma negativa, principalmente o canal do Z, que já gerou muitas tretas também, que foi um canal que foi abandonado praticamente depois de todas as tretas que ele se envolveu, né? E inclusive tretas judiciais que deveriam ser resolvidas na polícia, né? Mas o ponto é, quando o Azul ele pegou e levantou essa bandeira, muitas pessoas levantaram também e começaram a criticar esses canais grandes deliberadamente. Um exemplo de crítica que um desses canais recebeu, entre aspas, porque nesse momento a gente vai estar falando do Bars, e o Bars ele é um canal que cresceu bastante, mas o Bars ele não chega a ser um canal grande, como por exemplo o canal do Tio Sam ou o próprio canal do Z era antigamente. O Bars ele está crescendo e está indo para chegar nesse canal, mas por muito tempo o Bars ele foi considerado uma parte dessa comunidade de canais que ficava presa entre os 100 e 50 mil inscritos que ficam ali fazendo vídeos todos os dias e que geralmente esperam que o algoritmo note eles e eles ganhem visualização por causa disso. Então, o Bars ele fez um vídeo. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre essa parte dessa treta, porque o Bars supostamente teria copiado o vídeo de uma menina, embora essa menina tenha dito que ela não inventou o tema, que ela pegou de outra pessoa, e justamente nesse caso o Bars também poderia ter pego, mas as pessoas meio que culparam o Bars dessa forma. Eu tenho minha opinião em relação a isso, eu acho que ele não copiou, e isso não me faz um semideus ou passador de pano, é só minha opinião em relação a isso, mas o ponto é,
essa questão do Bars especificamente, ela acabou trazendo à tona aquela treta antiga dos semideuses, dos caras que são inatingíveis e coisa do tipo, de uma panelinha, uma suposta panelinha que existe ali entre os canais de comentário e coisa do tipo, sabe? E começou a rolar muita treta no Twitter sobre isso, inclusive eu participei dessas tretas no Twitter, pra vocês verem como são as coisas, né? E aí, o Pablo Castro, que é meu parceiro, meu brother aí, ele resolveu fazer um vídeo e o vídeo dele foi extremamente combativo. Eu diria que o Pablo Castro ele tentou apagar um fogo com a gasolina. Ele chegou e jogou um tambor de gasolina. Ele pegou uma multidão que estava com raiva e foi arrumar treta com essa multidão de certa forma. E obviamente a multidão fez muitos vídeos, milhares de vídeos falando mal do Pablo Castro. Todos os dias deve sair um vídeo falando mal do Pablo Castro, não só porque dá visualização, porque é algo que está em alta, mas também porque essas pessoas se sentiram ofendidas mortalmente porque o Pablo Castro chamou essas pessoas de subcomunidade. Então você teria duas comunidades agora de comentários no YouTube. A comunidade dos semideuses, aqueles canais grandes, aqueles canais que são inatingíveis, que fazem uma panelinha para não deixar os menores crescerem. E a panelinha dos subcomunidades, que seriam esses canais menores que estão ali só para atacar os semideuses e acabar com o sucesso deles ou falar das merdas que eles fazem para crescer e ganhar visualização em cima disso. E foi isso que o Pablo quis dizer, que esses canais nunca vão crescer porque eles vivem de atacar as outras pessoas e vivem de produzir conteúdo de certa forma tóxico, né? E desculpa se eu tô dizendo que o conteúdo dessas pessoas é tóxico, mas eu não acho que, por exemplo, um conteúdo que visa simplesmente criticar e xingar e falar mal de outra pessoa seja um conteúdo positivo, tá? Na verdade, muitas vezes as pessoas elas colocam isso como se fosse a verdade absoluta e moralmente aceita para simplesmente justificar ações que são terríveis. Por exemplo, imagina quantas pessoas foram atacar o Pablo Castro depois que essas pessoas fizeram esses vídeos e xingar e ameaçar ele. Ele não tá ligando muito pra isso, mas isso aconteceu. E cara, isso é toxicidade e a gente tem que ter responsabilidade de que a gente influencia a comunidade que a gente está falando para. Então, se eu pegar e falar o nome de um criador de conteúdo aqui de forma negativa, eu não tenho interesse de vocês irem lá xingar ele, mas é capaz que alguém vá. E muitas vezes isso acaba sendo uma coisa danosa para a pessoa. Por exemplo, se vier alguém me xingar aqui, eu vou me importar. Eu vou ficar chateado, porque eu tento estar o mais próximo possível dos meus inscritos. E quando eles vêm falar alguma maldade para mim, eu realmente ouço isso e muitas vezes eu levo isso para minha cama e vou chorar no meu travesseiro e coisa do tipo, entendeu? E no caso do Pablo, ele não tinha nada a ver com isso tudo. Primeiro porque o Pablo... eu não acho que o Pablo seria um semideus, né? Porque o Pablo, ele cresceu o canal dele falando sobre coisas de advocacia. Ele não fazia canal de comentários. Ele começou a fazer canal de comentários recentemente. E ele tá mais pra galera da Central, né? Ele tem mais parceria com a galera da Central do que com os semideuses de comentário. Inclusive... agora ele deve estar mais próximo dos semideuses, inclusive eu também cheguei mais próximo dos semideuses por causa disso, e agora a gente é semideus de certa forma, né? Mas o ponto é, tipo, não é porque a gente tá vendo alguma coisa minimamente acontecendo que a gente tem que sair apontando o dedo e criticando essas pessoas. E muitas vezes a gente tá trazendo, tipo, um rancor que é muito antigo, entendeu? Por exemplo, o que esses canais fizeram com o Pablo é justamente o que tinha acontecido lá atrás com o Azul, o que é meio irônico, porque o Azul, ele criticava os canais que ficavam fazendo isso, saca? Tipo, milcando tudo, as treta, sabe? Que nem se fosse uma vaquinha lá e eles estivessem ordenhando ela até não existir mais nada dentro da vaquinha, sabe? Então o Azul meio que fez isso como uma crítica e no final das contas acabou virando isso, saca? Porque no final essa treta do Bars acabou sendo milcada até o limite por esses canais de comentário, entendeu? Então é meio irônico, né? E o pior de tudo é que, tipo, eu sinceramente gosto do conteúdo do Azul, eu acho que o Azul é muito engraçado, as críticas do Azul são muito boas e, tipo, o Azul, ele pode ter os problemas dele e coisas do tipo, mas eu acho que ele é um criador de conteúdo que ele consegue se destacar muito fazendo aquilo que ele mais gosta de fazer, que são esses conteúdos de humor. Eu acho que ele gosta de fazer isso, né? Mas... não acho que ele deveria pegar e ficar se envolvendo em treta e coisas do tipo. Não acho que isso seja positivo, não só para a imagem dele, mas também para a cabeça. Porque eu acho que o mais importante aqui é como a gente está se sentindo. Porque é aquilo, a nossa vida de criador de conteúdo é uma vida extremamente solitária. A gente vive só para nós e muitas vezes a gente não conversa com ninguém. Então, tem vários dias aqui. Se eu não tivesse esposa, cara, eu vou falar para vocês, ia ter meses que eu ia ficar sentado aqui simplesmente fazendo vídeo e conversando com o público só e não tendo contato direto com outra pessoa. E isso é uma coisa que faz diferença. Isso é uma coisa que eu sinto falta. Por exemplo, agora eu tô aqui de madrugada gravando vários vídeos porque eu não tenho com quem conversar.
Então, a única pessoa que eu tenho pra conversar são vocês que estão me assistindo, entendeu? E, cara, tipo, eu gosto de fazer isso. Se eu não gostasse, eu não tava aqui fazendo. E eu gosto de dar minha opinião e eu gosto de ver os comentários de vocês também. Então, sinta-se livre aí pra escrever alguma coisa. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. E eu espero ter explicado bem o que aconteceu, que eu queria dizer basicamente, resumindo todo esse vídeo em 5 segundos, que o Sekiro do Paraguai, na verdade, ele não tinha culpa de nada que aconteceu, ele não reagiu bem àquela situação e ele acabou gerando mais ódio, mas ele acabou sendo culpado por tabela, por uma raiva que já estava há muito tempo ali. E, tipo, ele não fez nada dessas coisas e eu não acho que ele fez essas coisas para merecer. Mas no final das contas, a gente acaba moldando as pessoas dessa forma. E uma pessoa que, tipo, foi muito criticada por fazer clickbait, por exemplo, ela vai começar a fazer clickbait porque ela já é vista dessa forma, então ela não tem nada a perder. Então, muitas vezes a gente acaba errando no nosso julgamento por causa da nossa raiva. Ou muitas vezes por causa da inveja que a gente tem de outras pessoas, né? Então, não tô chamando nenhum criador de conteúdo de invejoso e coisa do tipo. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né? Falando sobre como os canais eles se veem como rivais, inimigos, e como se eles tivessem que se destruir numa arena e coisa do tipo. Mas talvez não caiba inveja aqui. Ou será que cabe? Não sei dizer pra vocês. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois.